Olá, seja muito bem-vindo, você conectado em flashscore.com.br ou através do nosso canal do YouTube, Flashscore BR. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha e se é novo, se inscreve no nosso canal. E olha, já faço um convite especial para você. QR Code que pinta aqui no cantinho na tela é o nosso aplicativo Flashscore, para você baixar e ter muita informação e as nossas transmissões em áudio por lá também. Edu, dois times em momentos bem diferentes nessa temporada. Botafogo com um novo técnico, David Ancelotti, numa lua de mel, vem de uma goleada no Campeonato Brasileiro em cima do Fortaleza, surpreendente, mas ao mesmo tempo tem uma explicação da expulsão logo com 5 minutos de jogo, né? Agora, meu amigo, o que esperar desse Palmeiras pressionado, que venceu, né, o Ceará suado e o Botafogo jogando em casa diante do seu torcedor. Dois times que são favoritos no Brasileiro. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos que nos acompanham nesse pré-jogo. E além disso, né, tem toda a rivalidade recente entre esses dois times, né? Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, que virou aí um dos grandes clássicos, né, do futebol brasileiro, principalmente nos últimos anos, né? Se a gente for lembrar recentemente, teve até o duelo deles lá na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O ano passado teve o duelo deles na Libertadores, né, que o Botafogo levou a melhor. Teve aquela vitória do Botafogo para cima do Palmeiras também no Campeonato Brasileiro do ano passado, que meio que resolveu o campeonato, né, ou pelo menos endereçou o campeonato, né, vamos dizer assim. E agora esse jogo de novo, tivemos o jogo no primeiro turno aqui em São Paulo, no Allianz Parque, um 0-0, onde o Botafogo foi melhor que o Palmeiras. O Botafogo poderia ter vencido aquele jogo. Eu narrei aquele jogo, inclusive, lá do estádio do Palmeiras, da Arena do Palmeiras, né, do Allianz Parque. Foi o primeiro jogo, né, foi a estreia de ambos no Campeonato Brasileiro. Agora é o início do segundo turno, mas não é, né? Porque o Palmeiras tem jogos a menos, né? Então ainda vai ter que fazer jogos do primeiro turno, mas é claro que agora começa aí novamente os times a se enfrentarem com o mando invertido. Agora, falando mais especificamente das duas equipes, né, da sua pergunta, né, Fábio, a questão principalmente do Botafogo é realmente voltar aos velhos tempos, vamos dizer assim, né? E por que não contar com peças dos velhos tempos, como o Marçal, por exemplo? A gente tem até uma tela para mostrar aí do Marçal, né? Ele que na última partida aí contra o Fortaleza, na vitória do Botafogo, ele foi importante, né? Fez gols e tudo mais. Tudo bem que o Fortaleza perdeu um jogador logo no começo, isso foi determinante para o resultado. 5-0 para o Botafogo, né? Uma goleada sonora. O Marçal fez 2. Aí temos o desenho do primeiro gol, né? Que ele, depois de um cruzamento, ele de cabeça colocou para as redes do Fortaleza. Então é isso. O Botafogo, aos poucos, vai se ajeitando. Eu acho que tem tudo para crescer de produção ainda o Botafogo, né? E esse teste aí, vamos dizer assim, teste modo dizer, né? Mas esse jogo aí contra o Palmeiras é importantíssimo para o Fogão medir forças, né? Para ver até que ponto o segundo turno do Botafogo vai ser realmente para brigar lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, né? É um Botafogo em reconstrução, porém com investimento, né? Botafogo a todo instante traz reforços. Inclusive, me chamou a atenção isso, Edu, porque o Botafogo estava esperando a venda do John para o West Ham. E aí já trouxe o Neto, se liberou lá do Bournemouth, veio de graça, né? Não teve que pagar nada ao clube inglês. Só que o John não foi. O Neto já foi apresentado. E você já tinha contratado, no caso de John Textor, o Léo Link. Então você tem Léo Link, Neto, John, todo mundo ali, goleiros de alto nível, para a sequência da temporada. É necessário ter tanto jogador assim, de alto nível? Então, aí vai dar trabalho pro Ancelotti Filho aí, né? Isso. Ele vai ter que administrar os egos aí de todo mundo, porque realmente é sempre muito complicado, né? Como quando tem muito jogador de qualidade, ainda mais em posições meio parecidas, né? Meio semelhantes aí,
a coisa fica complicada. Só lembrando, eu falei que o Palmeiras tinha jogos a menos, né? O Flamengo também tem, mas o Botafogo também tem, né? As duas equipes aí jogaram só 17 vezes no Campeonato Brasileiro, vão começar o segundo turno, mas ainda devem duas partidas, duas rodadas, né, do primeiro turno. Isso é a nossa a nossa agenda, né? É o nosso calendário. Não tem muito como fugir disso. A coisa fica bem complicada. Agora, o que você disse, eu concordo plenamente. Essa é a palavra. O Botafogo está em reconstrução, né? E mesmo assim está nas cabeças ali do Campeonato Brasileiro, né? Então tem como crescer de produção. Eu até acho que o título está em aberto. Não dá para dizer que o Flamengo vai nadar de braçada, ou o Palmeiras vai disputar com o Flamengo até o fim, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. Sei lá, o Botafogo hoje está uns 10 pontos atrás do Flamengo, né? Mas eu ainda acho que dá para buscar, por que não, né? Porque ainda tem as outras competições, né? Tem Libertadores, enfim, principalmente, né? Para esses times. Então, está tudo em aberto ainda no meu modo de ver. Inclusive, mais ainda para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras está muito perto aí do Flamengo, e a gente tem até a tela do Verdão aí para mostrar. É aquela coisa, Fábio, eu preciso falar isso aqui, assim, essa toxicidade do futebol, para mim, tá uma coisa gigantesca, né? O que foi feito com o Abel Ferreira na eliminação do Palmeiras contra o Corinthians no Allianz Parque, né? O xingamento, principalmente, para mim é uma coisa muito pesada, porque é claro que o torcedor paga ingresso, ele tem direito de reclamar, tem direito... Mas o Abel se tornou... Exato. O Abel se tornou o maior treinador da história do Palmeiras, em termos de títulos. Claro. Isso aí tá na história já. E aí, por causa de uma eliminação, por causa, sabe, assim, as coisas estão perdendo um pouco, o pessoal está perdendo um pouco a noção, né? Porque futebol não é isso. E é claro que isso magoou demais o Abel Ferreira, tanto que agora tem essa discussão se ele vai realmente continuar o ano que vem ou não à frente do Palmeiras. Agora, falando do campo, falando ali do que acontece dentro das quatro linhas, o grande problema do Palmeiras, no meu modo de ver, e o Abel não está conseguindo, não é que ele não sabe, não é que ele está tentando, claro, mas ele não está conseguindo equacionar, é essa questão da criatividade, vamos dizer assim, do time, principalmente no meio-campo. Claro que o Palmeiras tem ali o Maurício, tem jogadores que são muito bons com a bola, e aí eu puxei o Facundo Torres, né? Porque ele também é um dos jogadores responsáveis aí por essa questão da armação. E se a gente for ver, por exemplo, o mapa de passes dele contra o Ceará, é tudo toque para o lado. Tem pouco toque em profundidade, aquele toque mais criativo, mais pensado, né? Então isso realmente complica demais o meio-campo do Palmeiras. E eu estou falando do Facundo, mas podia ser o Maurício, o Veiga, né? Que agora já até virou reserva. Então, assim, a coisa está bem complicada nesse setor do campo para o Palmeiras. E é isso que realmente precisa mudar. É claro, antes você tinha jogadores de mais alto nível que, principalmente no 1 contra 1, conseguiam prevalecer, né? O caso do Estevão, do Hendrick, mas enfim, isso já é absolutamente passado. Então, o grande problema do Palmeiras, no meu modo de ver, é isso. O Palmeiras tem um time sólido, tem um time parrudo, vamos dizer assim, né, em termos de sistema defensivo, mas lá na frente está faltando esse algo a mais, né? Isso está sendo muito complicado ali para o Palmeiras. O Sousa, que chegou agora também, até agora, não está sendo esse jogador aí que vai fazer muita diferença. E aí ficam reclamando do Vitor Roque, que muitas vezes fica isolado lá na frente, a bola não chega para ele tem que se virar. E a característica do Vitor Roque é transição, é velocidade. Então, se também o jogo não tiver para isso, ele acaba ficando um jogador mais comum, vamos dizer assim, né? Então, enfim, esse para mim essa para mim é a grande incógnita, né? A grande pergunta em relação ao Palmeiras. Quando que esse time vai desabrochar, principalmente no meio-campo, né? Talvez, pensando aqui, Edu, a saída do Richard Rios esteja ainda dificultando isso, porque ele era um motor nesse time. Sem dúvida alguma. Ele era muito importante. Faz muita falta, né? Aquele carregador de piano que às vezes até a torcida não dá muita bola, ele não aparece tanto, mas quando ele sai,
a coisa acaba ficando mais clara, né? E tem também o Felipe Anderson, né? Que pode ser esse jogador também um pouco mais insinuante no meio campo, mas até agora não disse ao que veio, né? Vamos dizer assim. Então, realmente, a coisa está bem complicada nesse meio campo do Palmeiras. Mas o Palmeiras ele já está num nível lá no alto. Então, qualquer aprimoramento, qualquer mudançazinha para melhor, já vai fazer o Verdão, né? Por exemplo, o Palmeiras, para mim, ainda é um dos favoritos na Libertadores, por exemplo, né? Tem tudo aí para disputar o título. E mesmo no Campeonato Brasileiro, tem tudo aí para duelar com o Flamengo. O Cruzeiro, né, também, apesar que na última rodada, no último final de semana, o Cruzeiro perdeu para o Santos de forma meio inexplicável. Nem o santista mais fervoroso acreditava nessa vitória. Mas, enfim, tem times aí que podem, claro, disputar o Campeonato Brasileiro até o final. Mas, sem dúvida alguma, isso vai ser um jogaço, né? Vai ser um jogo muito interessante, né? Como eu disse, porque também tem uma rivalidade recente, né, entre essas duas equipes. Agora, Edu, só para a gente fechar rapidinho, esse jogo é às 8h30 da noite no Newton Santos domingo. O Botafogo é o único que tem 3 competições pela frente. Exato. Qual será, na tua cabeça, a prioridade do John Textor? Então, essa é uma boa pergunta, assim, porque isso é bastante complicado, tá? A gente já vem discutindo isso aqui na Flash Score, né, Fábio? Porque com esse calendário insano que a gente tem, você ter 3 frentes é bastante complexa. Mas eu ainda acho que o brasileiro ainda chama mais a atenção ali do John Textor. É claro que Libertadores também aí dá direito a voltar ao Mundial, né? Isso é uma outra coisa importante ali que, obviamente, deve estar passando pela cabeça do John Textor. John Textor, que, coitado, estragou a vida do Crystal Palace, né? Essa semana. A história... Isso é um outro assunto, hein? História curtinha, né? O Crystal Palace, para quem não se lembra, foi campeão da Copa da Inglaterra e estava classificado para a Liga Europa, né? Que é a segunda competição mais importante do continente europeu. Só que como o Lyon também é comandado pelo Textor, aí lá, porque o Lyon teve uma classificação melhor no campeonato francês do que o Crystal Palace, aí o Lyon ficou com a vaga na Liga Europa e o Crystal Palace vai ter que jogar agora a Conference League. Isso significa uns 20 milhões de libras a menos na receita. E aí o Textor já vendeu as ações dele do Crystal Palace, mas por um problema burocrático lá, a UEFA não entendeu que ele já havia saído quando precisava ter saído. Enfim, só para resumir bem, foi isso que aconteceu. Também ele está passando alguns problemas, vamos deixar para lá. É um outro episódio. É verdade. Forte abraço, Edu, até a próxima. Valeu, Fabião, um abração, até mais. Valeu, muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência. E não esquece, QR Code pintou na tela para você escanear e ter muita informação Flash Score na palma da sua mão. Tchau, tchau!